Salve, salve, nação rubro-negra. Olha, o Atisson soltou uma bomba aqui nos donos da bola, tá? Soltou uma bomba sobre o Flamengo. Sim, ó, para tudo aí, rubro-negro. Se liga nas informações que esses caras vão trazer agora, porque são absurdas informações. Vem comigo aqui, já cola comigo, se não está inscrito no canal, corre aqui embaixo, se inscreve no canal, engaja comigo, ativa o sino, porque assim todo dia eu venho aqui e te deixo a par de tudo que tá rolando no Flamengo. Comenta pra mim, você ficou confiante depois daquele jogo de ontem contra o Curitiba? Você ficou confiante no jogo no Flamengo pro Campeonato Brasileiro? Eu não estou muito certo, não. Eu achei que o Flamengo caiu muito no segundo tempo. E você? Comenta aí o que você acha. Você está confiante? Você vai dar? Acha que dá pra gente ganhar o Brasileiro ainda ou não? Comenta aqui, já mete o dedo no like e vem comigo aqui para você. Não sai do vídeo no final, não, porque no final tem várias notícias boas, interessantes. No final tem uma bombástica que o Atisson traz aqui. Bora, vem comigo aqui. Já mete o dedo no like aí e simbora. O programa tá quente. Depois eu falo. Vamos botar a enquete na tela, vamos botar para ver. Ó, quem iniciou melhor o segundo turno? Porque, obviamente, essa última rodada já foi a primeira rodada do segundo turno. Temos as 4 opções: Botafogo, Fluminense, Vasco ou Flamengo. Bigode de Nescau, na sua opinião, por favor. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo ótimo. Como é que foi o final de semana? Pô, tranquilo. E aí, meu Latera? Fala, meu garoto. Tava na bênção? Tava lá, né? Eu viajei, né, pra fazer um jogo festivo aí, Land do Flamengo. Você é uma LED. Ficou bonito, cara, de Eu verde me arrumei no musgo. escuro hoje, deu certo. Gostei desse verde musgo. Como é que é? Soltei o like, é isso? Só soltei o like. Soltei o like. Então tá. Boa tarde, meu garoto. Boa tarde, meu Latera. Tudo bem? E aí, tô curioso pra saber, quem os senhores acham que começou melhor o segundo turno? Boa tarde, GV. Boa tarde pra todo mundo. Flamengo é o melhor. Tinha aquela história do nosso querido Galvão Bueno, que falava de seleção brasileira. Tá ruim, chama o Chile. Porque a gente sempre, ó, tapa na cara do Chile. A situação do Vasco com o Atlético Mineiro é igual. Tá ruim, Vascão. Liga lá pro Galo. Traz Atlético Mineiro, porque só ganha. E só se fosse o Flamengo, trazia quem? Eu sei. Nessa atual conjuntura, eu não Aquele sei. de 3 cores. Não, é melhor. Lá do Sul. Tem esse. Cara, o Flamengo bota o Grêmio. É isso aí. Ele chama o Grêmio. Nessa fase. Dos últimos anos. Tá tranquilo. E quando mesmo a fase não estando boa. Tá ruim, Mas pode tem um chamar, amigo nosso aí que jogou uma final de Copa do Brasil no Maracanã e perdeu pro Grêmio. Um amigo nosso, ó, queridão. É melhor. Vamos deixar. Tia, tudo bom? Não, eu não perdi. Ah, é verdade. Nós empatamos. É verdade. O regulamento que era errado. Se fosse nos dias De atuais, pro pênalti a gente ganharia. O senhor já votou? eu vou votar agora no Vasco da Gama. No Vasco por tudo da que Gama. representou a vitória. É verdade. Acho que e até pela rodada. Sim. Porque todos os times lá de baixo também, grande parte deles venceu. Então, se o Vasco não ganha o Atlético, seria uma rodada trágica. E o Bahia tá desgarrando, né? Já são 5 pontos. O Bahia meteu 4 no Red Bull. Ninguém acreditava nisso. Conhecimento. E Verdade. a coletiva foi bem quente também. Renato Paiva. Mas a gente não tem nada com isso também. Vai lá os donos da bola da Bahia que você vê. É. Ô, Atirson, quem você acha que começou melhor o segundo tempo? Segundo turno. Segundo turno. Segundo tempo foi o Curitiba mesmo, pro jogo isso. do Flamengo. Então, eu vou ficar com a médula também. Eu acho que o Vasco, por pegar um adversário muito forte, que é o Atlético Mineiro, voltar a jogar diante da sua torcida. O Flamengo pegou o Curitiba, que a gente sabe que está brigando ali embaixo. O Fluminense também pegou um adversário mais fácil. Tudo bem, o São Paulo, o Botafogo pegou o São Paulo num contexto até bom, mas era um time misto. Fez seu papel ali, conseguiu um empate. Mas em si, o Vasco, eu acho que fica com esse... iniciou, né, o segundo turno melhor do que os demais cariocas. Muito bem. Bom, a gente vai falar muito sobre esse jogo do Vasco, que foi 11 da manhã, e naturalmente a gente começa com o que está mais quente, que foi o jogo do Flamengo, que foi ontem à tarde. E Tati Tavares preparou pra gente um material com tudo o que rolou nesse bom jogo entre Curitiba e Flamengo lá no Sul. Vamos ver. Jogo movimentado no Couto Pereira. Logo no início, Felipe Luiz derrubou Robson dentro da área. Pênalti para o Coritiba. Robson bateu no alto e fez 1-0. Não foi pênalti, não achei pênalti não, você. E mais um pênalti, dessa vez para o Flamengo. Marcelino Moreno derrubou Wesley. Gabigol foi para a cobrança e deixou tudo igual. No lado do rubro-negro, Bruno Henrique era o destaque. O atacante criava as melhores jogadas. Nessa aí, cruzou para trás e Gabigol parou no travessão. Na sequência, o camisa 27 criou mais uma boa oportunidade.
Passou por 2 e encontrou o Vitor Hugo. O volante ajeitou para Arrascaeta e o uruguaio colocou na rede o gol da virada. O Flamengo teve outras chances de fazer o terceiro, com Bruno Henrique e Léo Pereira. Ainda no primeiro tempo, o Matheus Cunha fez ótima defesa na cabeçada de Robson. Na sobra, a bola bateu no braço de Wesley e os jogadores do Coritiba ficaram pedindo pênalti. O jogo seguiu e o goleiro do Flamengo teve trabalho. Respondeu bem na tentativa de Edu. No segundo tempo, o Coxa precisou de apenas 35 segundos para empatar. Jamerson cruzou, Fabrício Bruno falhou e Edu fez o gol. Deu ânimo, os donos da casa passaram a assustar mais. A preocupação hoje é que o time tende a ser defensivamente um pouco vulnerável. Então vamos ter que mudar a forma ou nomes próprios para tentar ser uma equipe mais sólida nesse aspecto. O Flamengo errava muitos passes e pecava na marcação. O jogo se encaminhava para aquele 2-2 frustrante para o time de Sampaoli. Mas aí a individualidade apareceu. No último lance da partida, no apagar das luzes, Gerson acertou um lindo chute. 3-2, vitória suada em Curitiba. Aquele abraço no treinador. Se encontrou com um gol muito cedo, que generou algum tipo de dificuldade anímica e se hizo um partido também. Tomou um gol muito cedo, o que gerou uma dificuldade anímica junto com o desgaste. Alguns jogadores que vinham um pouco complicado, com um alerta físico como o Bruno Henrique e o Pulgar. Mas a equipe com mais desordem foi buscar. Creio que, no balanço, a vitória foi merecida do Flamengo, mas como sempre... Oscilando em desempenho, o Flamengo foi salvo pela individualidade. Chegou aos 35 pontos e está a 13 do líder Botafogo no Brasileirão. Como foi eliminado da Libertadores, Sampaoli tem o tempo ao seu favor. Só se preocupa com o Brasileirão até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, que está marcado para o dia 17 de setembro. O próximo confronto do rubro-negro é sábado contra o Internacional, no Maracanã. Sempre é bom tempo de treinamento. Sempre é bom tempo de treinamento, mas a evolução está relacionada com aquele que projeta e também aquele que executa. Temos que saber que o futebol tem muito a ver com estruturas ofensivas e defensivas. Ofensivas e defensivas. Sem perder a 3 jogos, Sampaoli ainda busca um futebol mais convincente. Eu acho que a Tati Tavares usou uma frase agora no final que a torcida do Flamengo toda e a imprensa de maneira geral tem questionado. Falta o Flamengo apresentar um futebol mais convincente, porque até 40 e tal do segundo tempo o Flamengo estava empatando com o Curitiba, que faz o pior turno da história do Curitiba em pontos corridos. Time mal pra caramba. É o mesmo time que pegou o América Mineiro, que era o lanterna, dentro do Maracanã e não venceu. Venceu ontem porque o Gerson acertou aquela bomba. Ô Bigode, o que está acontecendo com esse time do Flamengo, Bigode? É uma boa pergunta, né? Ontem a gente conseguiu até ver algumas diferenças no que a gente está habituado a ver desse time. Ele entra com o meio-campo estilo que foi o Dorival Júnior, com o Losango no meio-campo, Gabigol e Bruno Henrique, os dois lá na frente fazendo uma dupla. E isso até funcionou bem, principalmente quando o Flamengo conseguiu ter a bola. O problema é e tem sido em 2023 quando o Flamengo não tem a bola. Até porque o Flamengo deixou de ser aquele time dominante durante os 90 minutos. O Flamengo não é aquele time que mantém a bola a maior parte do tempo. São raras as partidas em que o Flamengo consegue ter uma posse, não aquela posse estéril de lá de trás, você ficar tocando lá atrás, sem movimentação, sem velocidade. Essa posse no campo ofensivo, para você gerar perigo ao adversário, o Flamengo não consegue ter por tanto tempo assim durante os 90 minutos. São teve esse lance aí que o Matheus segurou, né? Pegou. E deu sorte também, mas o goleiro que é competente precisa ter sorte.
E o Matheus tem. E então eu acho que no primeiro tempo o Flamengo não foi mal. Eu achei até que o Flamengo foi bem o primeiro tempo. Esse gol é brincadeira. Não, é uma sucessão, né, de gol infelicidade. rachão. Começa lá no Wesley, que pula, a bola desvia, aí o Fabrício não consegue cortar, sobra pro atacante. E assim, eu falei aqui na semana passada e eu volto a dizer, eu não confio nesse Flamengo. Eu não confio a ponto de dizer que esse time vai brigar pelo título brasileiro. Eu posso estar totalmente equivocado, porque esses mesmos jogadores já mostraram que eles podem fazer diferente. Mas a gente tem que lembrar que 2023 inteiro é um 2023 em que o Flamengo oscila. E o Flamengo oscila contra um Palmeiras, que é um grande adversário, mas o Flamengo também oscila contra o América Mineiro, que é o lanterna do brasileiro. O Flamengo tem dificuldades contra um Olímpia, que com todo respeito ao Olímpia, tem muita história, mas o time, tecnicamente, individualmente, é muito O Fluminense vai amassar, mesmo naquele gramado horroroso. Eu também acho. Então, assim, acho que não me surpreende, tá? A atuação do Flamengo não me surpreendeu, pelo contrário. Eu já tenho assistido aos jogos do Flamengo esperando uma oscilação do time dentro do jogo, e isso tem acontecido. Agora, tem a grande oportunidade do ano, que são os 2 jogos da final da Copa do Brasil. Eu acho que esse tem que ser o foco do Flamengo. É porque, Atisson, olhando para o jogo do Olímpia, olhando para o jogo do Cuiabá, olhando para o jogo de volta do Grêmio, olhando para o jogo de ontem e olhando para o que o São Paulo está entregando e aí já jogando para uma final da Copa do Brasil, que é daqui a um mês. Mas a gente não pode tapar os olhos, né? Não. Porque o brasileiro, o Botafogo está nadando de abraçada. A gente não sabe como é que vai ser a performance do Flamengo nesses jogos contra o São Paulo. Vai ser aquele time competitivo? Exatamente. Ou vai ser aquele time que a gente fica na dúvida? Tem uma jogada individual de um ou outro jogador que a gente chama atenção. Esse jogador aí, para mim, que é o Bruno, vem crescendo muito. A bola. Cara, é muito legal ver ele retornar, principalmente depois de uma lesão gravíssima. E ele realmente está fazendo a grande diferença hoje no time do Flamengo. A gente vê um time com dificuldade de organização, né? Tanto defensiva como ofensiva também. Às vezes ele está tentando botar o Bruno Henrique junto com o Gabi próximo, mas o próprio Bruno Henrique tem dificuldade de jogar nesse setor, né? Porque ele não gosta de jogar de costa e ele precisa de espaço para fazer aquela arrancada que ele fez ali naquela jogada que a gente viu anteriormente. Então o Flamengo vem sofrendo e assim, cadê o brilho do Flamengo, que é raça, amor, né? E paixão que a torcida sempre fala. Falta isso no próprio grupo do Flamengo hoje. Nesse time do Flamengo hoje, a gente vê que o time... Não é que os jogadores não querem fazer. Eles não estão conseguindo fazer. Não está encaixando o sistema tático do próprio Sampaoli. O time não vem conseguindo render bons jogos. E aí, isso vai te trazendo uma preocupação, porque tem uma grande decisão. E o Flamengo, nesse ano, em todas as decisões, foi muito abaixo. Né? E todos os momentos das decisões que o Flamengo teve, no momento também que precisou, que foi contra o Olímpia, o time foi muito abaixo. Então, assim, o Flamengo tem um mês para trabalhar, essa semana cheia, a gente sabe que o treinador precisa de uma semana cheia para trabalhar, mas não adianta também botar uma carga super forte e deixar o time no final de semana cansado. Você que tem que saber e dosar quais são os jogadores. O Flamengo está desesperado. Exatamente. Está tendo a semana cheia. Porque teve a semana cheia com o Red Bull. E tomou. Tomou a semana cheia contra o Cuiabá. Então, assim, isso é uma situação que o próprio treinador, junto com o grupo, tem que entender. Alguns jogadores têm que aumentar muito a sua intensidade. Você vê o Flamengo, só quanto espaço o Flamengo dá, principalmente no setor ali, entre a zaga e os volantes. O Flamengo jogou com 3 praticamente ali, né? Então, assim, essas são as situações que o Flamengo precisa melhorar naquele combate, que você tem um marcador, você tem que marcar mais forte, ser mais agressivo na marcação. E o Flamengo está deixando o adversário sempre jogar. Você não pegou um adversário fortíssimo, mas a gente sabe que o Flamengo tem jogos que, principalmente, 2 tempos... Qual foi o grande 2 tempos que o Flamengo fez no ano? Grêmio. No primeiro jogo. Isso. Só no primeiro jogo. Porque no segundo jogo, só deu o Grêmio. O Grêmio criou muito mais do que o Flamengo. Até o pênalti. Então, resumindo, o Flamengo precisa ter esse equilíbrio dentro da sua própria equipe para jogar bem os 2 jogos. Agora, pode ser todo esse problema todo que aconteceu principalmente nesse último mês, não é o problema só esse, porque o Flamengo já vinha anteriormente com esse problema. Mas tem que resolver, porque tem uma grande final, é uma grande oportunidade do Flamengo conseguir conquistar, para mim, um único título, porque o Brasileirão eu acho muito difícil o Flamengo chegar,
O Amêndola falou muito bem. Mesmo o Flamengo jogando mal e tudo, está conseguindo ali uma vitória, ou está diminuindo a vantagem, mas não te traz a confiança. Igual em outros anos que o Flamengo, o adversário está dando brecha, não sei o quê, mas o Flamengo vinha jogando com intensidade, com volume, com força, jogava bem organizado, ofensivo, defensivo, fazia boas transições, momentos de alguns jogadores brilhantes, e hoje a gente não vê um Flamengo dessa forma. Pelo contrário, o Flamengo é muito frágil. Vocês estão falando de treino aí? Que o São Paulo do treino vai treinar. Perguntaram para ele sobre Felipe Luiz e Ayrton Lucas, ele deu uma patada de volta. Quer dizer, patada não, jeito do cara, né? Mas vamos ouvir que eu quero que vocês entrem nesse debate aqui comigo. Vamos ver. Son dos jugadores totalmente diferentes. El último tempo de Ayrton no fue... São dois jogadores diferentes. O último tempo do Ayrton não foi o melhor de maneira individual. O time com o Felipe consegue melhor saída de bola, com o Ayrton consegue mais verticalidade no campo rival. Então, a possibilidade de ter um jogador com a experiência do Felipe é nesse tipo de maneira de jogar, desde o início. Nos dá mais pausa, mais precisão. Obviamente que se o time domina nesse conceito, não vai sofrer. Mas quando não domina e joga de ida e volta, o jogador mais apto para a posição é Ayrton. Mas, sinceramente, é um tema de decisão pessoal, é minha decisão. Não me fixo no que pensa ninguém. Coloco quem está melhor. Por isso vejo todos os dias os treinos. Por isso estou aqui. Eu coloco o que creo que está melhor e para isso los veo todos os dias treinar e por isso estou aqui. Pra você. Eu. Você, pitaqueiro. Fica aí, tem que matar não sei quem. Não, então, mas é muito legal, cara. Ele tá todo tiro no treino, é ele. Mas é muito legal a forma dele expressar sobre duas características diferentes. Chegadinha. Aí entra a minha colocação em cima do que ele tá armando de esquema tático. Ele falou perfeito. Ele entende muito bem do que ele sabe, ele é inteligente. Ele sabe o que ele tá falando. Agora, qual é as características de um jogador? É mais defensivo, é mais qualidade técnica nessa